como os profetas observavam, como os apóstolos ensinaram, como a igreja recebeu, como os mestres dogmatizaram, como o universo concordou, como a graça iluminou, como a verdade revelou, como a falsidade passou, como a sabedoria apresentada, como Cristo concedeu. Assim nós declaramos, assim afirmamos, assim proclamamos Cristo, nosso verdadeiro Deus, e honramos seus santos, em palavras, em escritos, em pensamentos, em sacrifícios, nas igrejas, nos ícones sagrados. Por um lado, adorando e reverenciando Cristo como Deus e Senhor, e por outro lado, honrando e venerando seus santos, como verdadeiros servos do mesmo Senhor. Esta é a fé dos apóstolos, esta é a fé dos pais, esta é a fé dos ortodoxos, esta é a fé que estabeleceu o universo. Sinódicon da Ortodoxia. Olá, caros irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal O Caminho Ortodoxo. Quem vos fala hoje é Miguel, um dos roteiristas do canal. Antes de iniciarmos o tema de hoje, pedimos, por gentileza, a sua colaboração. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos os que se interessam por teologia, pela história da igreja e pela fé ortodoxa. Essa breve confissão que vocês acabaram de ouvir é proclamada por todos os ortodoxos no primeiro domingo da Grande Quaresma, que precede a Páscoa, o chamado Domingo da Ortodoxia, no qual celebramos os Santos Padres e a vitória da verdadeira fé sobre o iconoclasmo. No entanto, com o surgimento do protestantismo e a difusão de teorias acadêmicas hoje já superadas, que apresentavam a igreja primitiva como anicônica, a fé dos padres passou a ser frequentemente questionada por aquilo que poderíamos chamar de iconoclasmo moderno. É justamente por isso que este vídeo existe. Nosso objetivo aqui é demonstrar de forma breve e direta que a veneração dos ícones não é uma inovação tardia, mas uma tradição autenticamente apostólica, enraizada nos primeiros séculos da Igreja, ainda que as formas externas dessa veneração, isto é, a maneira como ela se expressa concretamente, possam ter variado ao longo do tempo e entre diferentes culturas, sem que isso, no entanto, afete o fato que os ícones eram venerados e faziam parte dos cultos cristãos desde o princípio. Introdução. Atualmente, tem se tornado comum que apologistas protestantes concentrem suas críticas à ortodoxia na questão da iconografia. A estratégia argumentativa costuma consistir em citar passagens nas quais autores cristãos antigos polemizam contra pagãos, denunciando a idolatria e o culto dos ídolos, e então reinterpretar esses textos como se fosse uma condenação geral de qualquer forma de arte religiosa ou uso cultico dessa arte religiosa. No entanto, essa interpretação é considerada ultrapassada pela pesquisa acadêmica contemporânea, como observa o historiador da arte Jas Elsner, em sua obra Iconoclasm as a Discourse. A visão tradicional de que a igreja primitiva era hostil às artes visuais tem sido fortemente resistida na última geração. O consenso moderno é que os ataques aos ídolos pelos primeiros pais e pelos apologistas cristãos são dirigidos principalmente contra as práticas politeístas pagãs no ambiente greco-romano, e não contra o cultivo cristão de imagens religiosas. Uma das causas para essa reversão da posição acadêmica é a ocorrência de novas descobertas arqueológicas reveladoras. Um exemplo especialmente relevante é Dura Europos, onde foram encontrados tanto uma sinagoga quanto uma igreja cristã, datada dos primeiros séculos da era cristã, ambos ricamente decorados com imagens. Observem no slide a reconstrução da sinagoga de Dura Europos no Museu Nacional de Damasco. Isso é extremamente significativo. Essas descobertas ajudam a romper com a ideia do judaísmo, de que o judaísmo helenístico, de onde provinham parcela significativa dos primeiros cristãos, seria anicônico. Na prática, vimos uma clara e inequívoca existência de representações visuais em ambientes religiosos. Curiosamente, o mural da sinagoga é muito semelhante a uma iconostasis ortodoxa. Voltando para os pais da igreja, como seria muito extenso analisar cada uma das citações utilizadas pelos apologistas protestantes, examinaremos apenas um exemplo para demonstrar como esse tipo de argumento frequentemente se baseia em interpretações claramente equivocadas.
Em suas obras, Orígenes, autor cristão que viveu entre os séculos II e III, afirma que judeus e cristãos estão entre aqueles que não podem permitir altares, templos ou imagens no culto do ser divino. À primeira vista, como muitos apologetas protestantes tentam emplacar, o texto parece bastante claro e direto. Por isso, os neoiconoclastas frequentemente o apresentam como uma espécie de bala de prata contra o uso de ícones, e até mesmo contra o modelo litúrgico da Igreja Apostólica. No entanto, uma análise minimamente crítica mostra que a realidade é bem mais complexa. Em primeiro lugar, devemos lembrar que os próprios judeus, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, possuíam um templo e um altar. Além disso, o culto do templo incluía também elementos iconográficos, como as imagens dos querubins no Santo dos Santos. Portanto, seria impossível interpretar a afirmação de Orígenes como uma negação absoluta da existência de templos, altares ou imagens no culto ao Deus verdadeiro. Em segundo lugar, quando observamos como outros autores descrevem a prática da igreja primitiva, percebemos que essa leitura das palavras de Orígenes não corresponde à realidade histórica. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo por volta do ano 110, ou seja, começo do século II, afirma: sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, um cálice para a união com seu sangue, o altar, assim como também é o bispo junto ao presbitério e diáconos. Essa linguagem pressupõe claramente a existência de um altar cristão associado à celebração da Eucaristia. A arqueologia confirma esse quadro. Recentemente foi identificado em Megido uma igreja datada aproximadamente do ano 230. Nela foi encontrada a seguinte inscrição: o amante de Deus, Acaptos, oferece a mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. No centro do edifício foi descoberta a base de pedra de um altar, a própria mesa mencionada na inscrição. Segundo os arqueólogos, não há dúvida de que o edifício era destinado exclusivamente ao uso religioso, ou seja, não se tratava simplesmente de uma residência comum, mas de uma casa adaptada e dedicada ao culto cristão, aquilo que frequentemente chamamos de igreja doméstica, mas que infelizmente muitas vezes é confundido por determinados grupos restauracionistas como uma reunião informal na casa de um fiel. A palavra mesa, utilizada na inscrição, é a mesma encontrada em 1 Coríntios 10, 21, onde Paulo de Tarso contrasta o altar dos ídolos, que ele chama de mesa dos demônios, com a mesa do Senhor da igreja cristã, na qual é oferecida a Eucaristia. Paulo afirma que aqueles que participam dos sacrifícios oferecidos aos ídolos entram numa comunhão dos demônios, conforme Salmos 96:5. Da mesma forma, a mesa cristã é também um altar, pois nela se consome um alimento que é a comunhão do sangue e a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10:16. Na Epístola aos Hebreus, essa mesa é explicitamente chamada de um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Hebreus 13:10. Até hoje, na tradição da Igreja Ortodoxa, o altar é chamado de Santa Mesa. Por fim, o próprio Orígenes parecia contradizer a interpretação iconoclasta de suas palavras. Em outros textos, ele afirma que os cristãos inclinam sua cabeça diante dos sacerdotes e trazem adornos para o altar ou para a igreja. Homilia 10:3 sobre Josué. Diante de todas essas evidências, torna-se claro que os cristãos antigos possuíam templos e altares. O que eles rejeitavam não era a existência desses elementos em si, mas sim o modo pagão de compreendê-los ou utilizá-los. Se esse princípio se aplica a templos e aos altares, a mesma lógica, evidentemente, pode ser aplicada às imagens. Quando Orígenes afirma que os cristãos não permitem imagens no culto, ele provavelmente está se referindo às imagens idólatras do paganismo.
aquelas usadas como objetos de cultos aos deuses, em que se entendiam inclusive que os próprios deuses habitavam nas imagens, e não negando de forma absoluta o uso da arte religiosa na vida da igreja. Essa interpretação é corroborada tanto pelo testemunho patrístico quanto pelo registro arqueológico do cristianismo primitivo, que veremos a seguir. Parte 2. A iconografia no Antigo Testamento. Na própria Escritura, vemos que o sistema de culto, instituído através da lei de Moisés, possuía diversas semelhanças formais com as práticas cultuais existentes entre os povos vizinhos de Israel. Deus utilizou elementos culturais já conhecidos no Antigo Oriente Próximo para estruturar o culto do povo hebreu. Um exemplo claro disso é a própria Arca da Aliança. Ela funcionava como um ícone do trono de Deus. Êxodo 25:20, 1 Crônicas 28:18, Ezequiel 1:11 e 23. Diante dela, o povo se prostrava em veneração, como podemos ver em Josué 7:6, Salmos 99:5, 132, 6-8 e 1 Crônicas 28:2. E ela era carregada em procissões solenes, como também podemos ver em Josué 3:13, 6:4, 1 Samuel 4:5 e 2 Samuel 6:2-12. Estruturas semelhantes também existiram em outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Na obra The Ark of the Covenant in its Egyptian Context, o egiptólogo e arqueólogo David A. Falk explica que objetos cultuais semelhantes às arcas israelitas também eram conhecidos no Egito Antigo. Segundo ele, os egípcios consideravam esses baús sagrados como um poderoso ícone. Por essa razão, o autor observa ainda que não é muito preciso dizer que a arca dos hebreus é anicônica. Sabemos que a arca possuía os querubins como ícones. Ou seja, mesmo no culto veterotestamentário, havia representações visuais associadas à presença divina. Esse exemplo demonstra um princípio importante. A Escritura não apresenta uma rejeição absoluta de formas visuais no culto, mas sim uma rejeição da idolatria. Deus proíbe a fabricação das imagens para serem adoradas como deuses, mas ao mesmo tempo ordena a criação de diversas imagens no próprio espaço litúrgico, como os querubins da arca, Êxodo 25:18-20, e as figuras que ornamentavam um templo, podem ser vistas em 1 Reis 6:23-29. Para fins de visualização, tomemos como exemplo a reconstrução da Arca da Aliança no slide. O próprio Falk, ao descrever a Arca da Aliança, destaca suas claras similaridades com formas conhecidas da iconografia do Antigo Oriente Próximo. Vejamos. Os estudiosos questionaram se os querubins eram representados como pessoas, leões ou touros. Os querubins taurinos, touros, eram comumente encontrados entre os ícones religiosos da Mesopotâmia e podiam ter as asas abertas para trás ou várias asas em ambas as direções. Os querubins leoninos, leões, são encontrados em contextos egípcios e levantinos, geralmente como esfinges, mas eram retratados com as asas voltadas para trás. No caso dos querubins antropóides, humanos, as asas acompanhavam os braços da forma humana e normalmente são abertas para frente. As asas dos querubins eram estendidas para cima, cobrindo o propiciatório e voltadas uma para a outra, para dentro do propiciatório. Êxodo 25:20. Isso é, semelhante às deusas encontradas dentro das barcas sagradas egípcias. Dado o contexto arqueológico, devemos esperar que os querubins da arca sejam antropóides em sua iconografia. No entanto, existe uma diferença fundamental entre o culto hebraico e os cultos pagãos. Nas arcas sagradas egípcias, normalmente, era colocado no centro da arca o ídolo da divindade a qual aquele objeto era dedicado, ou seja, uma estatueta, uma imagem em que se imaginava que a divindade habitava.
Já na Arca da Aliança dos hebreus não havia nenhuma imagem de Deus, apenas os querubins protetores eram representados, pois a essência do Deus invisível não pode ser retratada. Assim, a Arca da Aliança não era simplesmente um objeto ritual, mas uma representação simbólica do próprio trono de Deus. De fato, a própria Escritura afirma que o tabernáculo e seus objetos não eram meramente decorativos. Eles possuíam um significado profundamente teológico. O santuário terrestre, embora fosse um santuário feito por mãos humanas, era uma figura do verdadeiro, ou seja, um ícone, e uma figura das coisas que estão nos céus. Hebreus 9, 23 a 24. Em outras palavras, todo o sistema litúrgico mosaico funcionava como um ícone das realidades celestes, do trono divino e dos seres que habitam na presença de Deus. Essa interpretação já aparece nos primeiros escritores cristãos. Eusébio de Cesareia, por exemplo, afirma que Moisés apresentou figuras das realidades celestes, símbolos e imagens misteriosas, conforme o oráculo que lhe foi transmitido. Êxodo 25:40. E acrescenta ainda que Deus inspirou os artífices, Êxodo 36:1, para a construção do templo através de símbolos dos tipos celestes, à medida que o visível pôde se assemelhar ao invisível. Por essa razão, o próprio Senhor ordenou ao povo: reverenciareis o meu santuário, Levíticos 19:30 e 26:2. Como confirma Jerônimo, profundamente familiarizado com a língua e cultura hebraica, os judeus da antiguidade veneravam o Santo dos Santos por causa das coisas nele contidas: os querubins, o propiciatório, a arca da aliança, o maná, a vara de Arão e o altar de ouro. Essa reverência também se manifestava na própria prática de oração. Mesmo quando estavam no exílio, os judeus se voltavam na direção de Jerusalém e do templo ao orar. Conforme vemos em 1 Reis 8:44, Daniel 6:10. Além disso, as Escrituras descrevem repetidamente atos de prostração voltados ao templo, como vemos, por exemplo, em Salmos 5, 7 a 8 e 138:2. Eles não adoravam, no sentido moderno, o edifício em si. Antes veneravam o templo, porque ele era um sinal visível das realidades celestiais. Ao honrar essa figura, honravam também as realidades que ela representava e o próprio Deus que ali manifestava sua presença. São Jerônimo explica que uma das punições anunciadas pelo profeta Oséias contra Israel seria justamente a perda dos elementos necessários ao culto sacerdotal. Curiosamente, entre esses elementos aparece também a iconografia associada ao templo. Isso indica que tais imagens não eram meros ornamentos decorativos, mas possuíam um significado religioso dentro da própria vida litúrgica de Israel. Porque os filhos de Israel se assentaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem altar, sem éfode e sem terafim. O termo terafim é usado para se referir à forma, que são imagens e representações que, neste contexto específico, nós podemos chamar de querubim e serafim, outros dos ornamentos que foram ordenados a serem feitos no templo. Esse testemunho é particularmente interessante, porque mostra que para alguns intérpretes antigos, familiarizados com a tradição hebraica, certas imagens ligadas ao culto podiam ser compreendidas dentro do universo simbólico do templo. Algo semelhante aparece em um antigo texto litúrgico judaico, encontrado em Qumran, conhecido como Cântico do Sacrifício Sabático. Nesse texto, a iconografia do templo é descrita como participando simbolicamente da liturgia celestial, como se, por meio dessas representações, os anjos, ou Elohim, estivessem presentes no culto. E louvam as figuras do Elohim, os espíritos as figuras da glória, a plataforma dos maravilhosos Deverim, espíritos dos Elohims eternos, todos do Rei,
As obras dos espíritos do firmamento maravilhoso são puramente mescladas, espíritos do conhecimento da verdade e da justiça, no Santo dos Santos, imagens dos Elohims vivos, imagens dos espíritos luminosos. Todas as suas obras são coisas sagradas, entrelaçadas maravilhosamente, bordadas, figuras das formas dos Elohim, gravadas ao redor do seu glorioso pavimento, imagens gloriosas das obras, de esplendor e majestade. Elohim vivos são todas as suas obras, e as imagens de suas figuras são anjos santos. Sob os maravilhosos Deberim, o som tranquilo do silêncio, os Elohim, abençoando o Rei, louvem sempre. Esse tipo de linguagem mostra como a iconografia do templo era compreendida dentro de uma teologia simbólica. As imagens não eram vistas como deuses, mas como representações visíveis das realidades celestiais. Agora, coloque-se no lugar de um judeu antigo, que participava do culto no Templo de Jerusalém. Diante dele estavam as enormes estátuas dos querubins, que dominavam os santos dos santos. 1 Reis 6, 23 e 28. Ao mesmo tempo, durante a liturgia, ele ouvia cânticos que descreviam as imagens dos Elohim e os anjos que servem diante do trono de Deus. Seria plausível imaginar que essas imagens não possuíam qualquer função cultual? É evidente que possuíam. Elas não eram adoradas como deuses, mas participavam do ambiente litúrgico do templo, servindo como representações visíveis das realidades celestes, às quais o culto se dirigia. Assim, quando o israelita se prostrava voltado ao templo, ele não estava adorando a madeira, ouro ou pedra. Ele reverenciava o Deus que ali manifestava sua presença e honrava os símbolos visíveis que representavam seu trono e a corte celeste. Se no Antigo Testamento o próprio Deus utilizou formas sacerdotais e artísticas presentes nas culturas vizinhas para estruturar o culto de Israel, então não é estranho que também os cristãos tenham representado as realidades da fé por meio da arte, reinterpretando e cristianizando, ou melhor dizendo, batizando a linguagem visual do mundo greco-romano. Em certo sentido, trata-se do mesmo princípio. Elementos culturais são purificados e colocados a serviço do verdadeiro Deus. Um exemplo interessante desse fenômeno pode ser observado no reinado de Ezequias, filho de Acais. As escrituras o apresentam como um rei que combateu energicamente a idolatria e restaurou o culto verdadeiro, 2 Reis 18:3-5. No entanto, descobertas arqueológicas mostram que seu selo real continha um símbolo muito comum no Egito Antigo, o disco solar alado. Para os egípcios, esses símbolos estavam associados ao deus Solar-Ra. No contexto israelita, porém, o símbolo parece ter sido reinterpretado dentro de uma nova linguagem religiosa. Essa leitura simbólica encontra paralelos na própria escritura. O profeta Malaquias anuncia: "Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas." Malaquias 4:2. E nos Salmos também vemos: "Porque o Senhor Deus é um sol e um escudo." Salmos 83:11. De maneira semelhante, os Salmos afirmam ainda: "Porque o Senhor é o sol e escudo." Salmos 84:11. Nesse caso, a linguagem solar é usada para expressar a ação salvadora de Deus. Curiosamente, o próprio Cristo também é descrito na Escritura com imagens associadas à luz nascente. No Evangelho de Lucas, por exemplo, ele é chamado de o sol nascente que nos visitou do alto. Lucas 1:78. Assim, a tradição cristã frequentemente interpretou essas imagens como referências simbólicas à obra redentora de Cristo. Ainda um detalhe iconográfico curioso: no selo atribuído a Ezequias, as asas do disco solar sustentam um pequeno símbolo cruciforme, conhecido como Ankh, que no Egito Antigo representava a vida. Para os cristãos do Egito, esse símbolo acabou sendo reinterpretado de maneira natural como um sinal da vida concedida por Cristo, razão pela qual ele foi incorporado, em certos contextos, na arte cristã cóptica.
Seja coincidência histórica ou providência simbólica, a imagem se torna sugestiva. O sol da justiça, trazendo a cura em suas asas, e o símbolo da vida, sustentado por elas. Para os cristãos, essa linguagem encontra seu cumprimento em Cristo, que trouxe a vida e cura ao mundo por meio da cruz. Parte 3. E a pedra era Cristo, a Macebá de Jacó. Lemos em Gênesis que no lugar onde recebeu a revelação da famosa visão da escada que tocava os céus, o patriarca Jacó tomou a pedra sobre a qual havia dormido e ergueu como uma coluna sagrada. O texto diz: levantou-se Jacó pela manhã, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, erigiu-a por coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Gênesis 28, 18. Essa coluna é chamada em hebraico de Macebá, e na tradução grega da Septuaginta aparece como stele, isto é, uma estela ou pilar sagrado. Jacó não apenas ergueu essa pedra como memorial, mas também realizou um gesto cultual sobre ela, derramando óleo em seu topo. Trata-se claramente de um ato de veneração religiosa. Diversos padres da igreja interpretaram essa pedra como um símbolo profético de Cristo, a pedra ungida que representa aquele que seria verdadeiramente o ungido, Messias. No entanto, séculos depois, a lei mosaica proibiria expressamente a ereção desse tipo de coluna cultual. Nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Deuteronômio 16, 22. À primeira vista, isso pode parecer uma contradição. Como algo feito por um patriarca santo poderia ser proibido pela própria lei? A explicação está no contexto histórico. No mundo cananeu, as Macebot haviam se tornado símbolos centrais do culto idólatra. Por isso, a lei mosaica proibiu a sua utilização para evitar que Israel imitasse as práticas religiosas dos povos vizinhos. Mas é interessante notar uma diferença teológica importante entre os dois períodos. Na aliança abraâmica, frequentemente chamada de aliança da fé, encontramos uma maior espontaneidade nas expressões simbólicas da devoção. Já sob a lei mosaica, que o apóstolo Paulo de Tarso descreve como uma espécie de tutela pedagógica, Gálatas 3, 24 e 25, e até como uma condição de escravidão, em contraste com a liberdade da nova aliança, Gálatas 4, 25, muitas dessas expressões espontâneas foram restringidas para proteger o povo da idolatria. No entanto, os cristãos não estão mais sob esse regime da lei mosaica, como afirma o próprio apóstolo. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. 1 Coríntios 9, 20, 21. E novamente, a lei serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo, mas depois que veio a fé, já não estamos sob esse pedagogo. Gálatas 3, 24 e 25. Se esse é o caso, então a existência de símbolos visíveis que remetem às realidades divinas, como ocorreu com a pedra de Jacó, não pode ser considerada algo intrinsecamente contrário à fé. O problema condenado na Escritura não é o uso de símbolos ou imagens em si, mas a idolatria. Na própria tradução judaica, encontramos confirmações desse fenômeno. A Enciclopédia Judaica observa que essas pedras sagradas são mencionadas com grande frequência no Antigo Testamento. Os templos fenícios também continham essas colunas, e as Macebot serviram por muito tempo como símbolos sagrados de Javé. Até mesmo o profeta Oséias advertiu Israel sobre os terríveis dias que viriam. Oséias 3:4. Quando eles deveriam ficar sem sacrifício, sem coluna, Maceba, sem éfode e sem terafim, isto é, sem adoração pública, enquanto Isaías prefigurava a conversão do Egito, a Javé, com as palavras: haverá uma coluna na sua fronteira para o Senhor. Mesmo após a legislação deuterocanônica ter sido promulgada, encontramos diversos relatos dessas estelas sendo erguidas, inclusive por meio
de pessoas que conheciam a lei. Isso mostra que os israelitas sabiam distinguir entre uma coluna associada à idolatria pagã e um memorial erguido em honra ao verdadeiro Deus. A própria Enciclopédia Judaica também explica que, entre os povos pagãos do Antigo Oriente Próximo, essas pedras eram adoradas, porque se acreditava que uma divindade habitava entre elas, ou melhor, habitava nelas. E como esse culto era realizado? O mesmo artigo da Enciclopédia Judaica responde essa questão. Essas pedras eram extremamente diversas em sua forma, variando de blocos ásperos sobre os quais o sangue do sacrifício ou o óleo da unção era derramado. Ou seja, se julgássemos apenas pela aparência externa do ritual, o gesto do patriarca Jacó, ao derramar óleo sobre uma pedra, poderia parecer idêntico às práticas idólatras do ambiente religioso do Antigo Oriente Próximo. No entanto, a tradição cristã sempre interpretou esse gesto de forma completamente diferente. Para os santos padres, a pedra erguida por Jacó não era um ídolo, mas um símbolo profético que apontava para Cristo. São Justino Marte escreve: Jacó derramou óleo sobre uma pedra, e a pedra simbolicamente proclamava Cristo. E que um unguento, quer fosse de óleo, quer de estoraque, quer de qualquer outro composto de bálsamos doces, se referia a ele. De forma semelhante, Santo Efrém o Sírio afirma: no óleo que ele derramou sobre a pedra, ele estava representando o mistério de Cristo, que estava oculto nela. São Cirilo de Alexandria interpreta o episódio dizendo: a pedra foi erguida como um monumento, ungida com óleo e honrada como uma imagem de Cristo. E Santo Agostinho de Hipona esclarece cuidadosamente a distinção fundamental. Afinal, ele não colocou a pedra ungida para que as pessoas viessem e a adorassem. Caso contrário, a pedra seria um ídolo, e não um sinal de Cristo. Portanto, é precisamente o sinal que foi erigido, uma vez que uma imagem visual era necessária e Cristo é designado por ela. Para os padres, portanto, a pedra foi honrada como um símbolo que apontava para Cristo. Santo Agostinho observa explicitamente que a pedra não foi adorada. Ainda assim, o gesto de derramar óleo sobre ela é claramente um ato religioso. No contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, uma libação com óleo era um gesto solene de veneração ao sagrado. Isso mostra algo importante. Um símbolo religioso podia receber um gesto de honra ou veneração sem que isso implicasse a adoração ao objeto em si. O ato exterior pode parecer semelhante ao de práticas pagãs. A diferença está no significado teológico. No caso de Jacó, a pedra não era considerada uma divindade, mas um sinal visível que apontava para uma realidade maior, nosso Salvador, Jesus Cristo. Parte 4. A veneração da Santa Cruz. O primeiro e principal símbolo venerado pelos cristãos certamente foi a cruz, que em si mesma funciona como um ícone daquela cruz no qual o Senhor foi crucificado e por meio da qual nossos pecados foram redimidos pelo seu sangue. É verdade que alguns podem objetar que certos iconoclastas da antiguidade e os teólogos carolíngios rejeitavam o uso de ícones, enquanto, ao mesmo tempo, aceitavam a veneração da cruz e das relíquias. No entanto, essa posição revela uma evidente inconsistência interna. Se a veneração de objetos sagrados fosse intrinsecamente idólatra, não haveria razão para admitir exceções precisamente para a cruz ou para as relíquias dos santos, como também faziam esses iconoclastas. Além disso, os iconoclastas mais recentes, surgidos a partir da Reforma Protestante, geralmente rejeitam não apenas os ícones, mas também a veneração da cruz, das relíquias e de praticamente qualquer objeto associado ao culto cristão. Por essa razão, torna-se necessário examinar diretamente qual foi a atitude da Igreja primitiva diante dos símbolos e objetos sagrados em geral. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, como os papiros P66 e P75, ambos do século II, apresentam um detalhe extremamente significativo e curioso. Em alguns lugares onde aparece a palavra cruz, stauros, os escribas utilizam um nomen sacrum peculiar, que funciona mais como um símbolo do que como uma simples abreviação. Esse sinal ficou posteriormente conhecido como estaurograma. O símbolo
possuem uma forma claramente antropomórfica e parecem representar uma pessoa crucificada. Não se trata apenas de abreviar uma palavra, mas de introduzir uma dimensão visual no próprio texto sagrado, como observa o professor Tobias Niklas, da Universidade de Regensburg. Os primeiros livros cristãos já transmitiam não apenas texto, mas também visualizavam, pelo menos em alguns lugares, um aspecto crítico da confissão de fé cristã, na representação do estaurograma, uma imagem básica do evento salvífico na cruz, é apresentada e, portanto, tornada presente. As palavras abreviadas pelos escribas eram chamadas nomina sacra, ou nomes sagrados. O próprio modo especial de escrever essas palavras já expressava a reverência pela realidade que elas representavam. Assim, ao encontrar o estaurograma no texto sagrado, tanto o escriba quanto o leitor eram conduzidos à contemplação de Cristo em seu ato salvífico. A palavra, portanto, adquiria também uma dimensão visual, uma verdadeira função iconográfica. No início do século III, Tertuliano menciona a cruz em uma passagem frequentemente mal interpretada. Ele escreve: então, se algum de vocês acha que prestamos adoração supersticiosa à cruz, nessa adoração ele é participante conosco. Se você presta homenagem a um pedaço de madeira, pouco importa como ele é quando a substância é a mesma. Os argumentos de Tertuliano é claramente irônico. Ele observa que quando pagãos adoravam suas imagens, a própria estrutura dessas estátuas frequentemente possuía forma de cruz. Assim, o pagão que criticava os cristãos por honrarem a cruz acabava, na prática, condenando a si mesmo. Ele reforça esse ponto ao falar dos estandartes do exército romano. Já mostramos anteriormente que suas divindades são derivadas de formas modeladas a partir da cruz. A religião militar dos romanos se resume à adoração dos estandartes, colocando-os acima de todos os deuses. Bem, essas imagens que decoram os estandartes são ornamentos de uma cruz. Portanto, longe de negar qualquer honra à cruz, como às vezes se afirma, Tertuliano critica apenas uma adoração supersticiosa. Seu objetivo é expor a incoerência dos pagãos, que acusavam os cristãos, mas praticavam algo estruturalmente semelhante em seu próprio culto. E essa não era apenas uma percepção interna dos cristãos. As próprias fontes pagãs confirmam que a cruz ocupava um lugar central na devoção cristã primitiva. Na mesma época, o escritor cristão Minúcio Félix registra a crítica de seus adversários. A religião dos cristãos é tola, pois eles adoram um homem crucificado e até mesmo o próprio instrumento de sua punição. A expressão adoram até mesmo o instrumento de sua punição parece refletir diretamente a prática cristã de honrar a cruz. Séculos depois, o imperador Juliano, o apóstata, criticaria duramente os cristãos por rejeitarem o culto ao Ancile, um escudo sagrado associado ao deus Marte, e ao mesmo tempo venerarem a cruz. Eles adoram o madeiro da cruz, traçam sua figura em suas frontes e a gravam nas fachadas de suas casas. Outro testemunho importante vem da peregrina Egéria, que visitou Jerusalém por volta de 381 a 384. Ela descreve a veneração de um fragmento da verdadeira cruz na liturgia local. A prática aqui é que todas as pessoas se apresentem, uma a uma, tanto os fiéis quanto os catecúmenos, para se curvarem diante da mesa e beijarem o lenho sagrado. Aqui cabe um breve esclarecimento. Essa é a primeira vez que citações falam da verdadeira cruz, pois esta só foi descoberta por Santa Helena, mãe do imperador São Constantino, em 326 da era cristã, no local da crucificação, o Gólgota, que desde o início do século II havia sido soterrado pela construção do templo da deusa Vênus em Aélia Capitolina, nome dado pelos romanos à cidade de Jerusalém após as revoltas judaicas e a expulsão dos judeus da cidade. Egéria menciona ainda a veneração de outros objetos associados à tradição bíblica. Depois de beijarem a cruz, um diácono apresenta o anel de Salomão e o chifre com os quais os reis de Israel foram ungidos. As pessoas então beijam o chifre e veneram o anel. O bispo Astério de Amazeia também testemunha essa prática.
ao descrever um ícone do martírio de Santa Eufêmia, afirmando que o costume dos cristãos era venerar Prosquimenes e inscrever a figura da cruz. Desde os primeiros séculos, portanto, a cruz não era apenas um conceito teológico, mas um objeto visível de honra, memória e veneração, um verdadeiro ícone do evento central da fé cristã. Parte 5. A iconografia nos sinetes cristãos. Outro elemento iconográfico utilizado pelos primeiros cristãos eram os anéis sinetes. Clemente de Alexandria escreve que os nossos sinetes sejam uma pomba, ou um peixe, ou um navio que se move ao sabor do vento, e se houver alguém pescando, ele se lembrará do apóstolo. Cada uma dessas imagens possui um significado simbólico. A pomba representava o Espírito Santo, que se manifestou dessa forma no batismo de Cristo. O peixe era um símbolo de Cristo, pois as iniciais das expressões gregas Jesus Christos, Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, formavam o acrônimo Ictis, palavra que em grego significa peixe. O navio, por sua vez, era interpretado como uma figura da igreja, frequentemente associada à Arca de Noé. Se um pescador estivesse representado nesse navio, o portador do anel recordaria do apóstolo Pedro, o que revela um uso claramente contemplativo da imagem. Curiosamente, embora Clemente critique o uso pagão das imagens e afirme que não devemos delinear o rosto dos ídolos, ele recomenda explicitamente o uso de símbolos cristãos nos sinetes. O objetivo era que essas representações trouxessem à mente do portador as realidades da fé, despertando a memória espiritual e estimulando a piedade. Alguns desses anéis sinetes também traziam as imagens de mártires ou de seus martírios. Assim, um objeto comum do cotidiano greco-romano era transformado em um instrumento de devoção pessoal, por meio do qual o cristão recordava e contemplava os testemunhos da fé. Como exemplo concreto, podemos citar duas gemas de anéis sinetes cristãos, datadas entre os séculos 3, ou seja, os anos 200, e 4, ou seja, os anos 300, entalhadas com a cena de um martírio. Ambas apresentam elementos iconográficos claramente cristãos, como o cristograma, a palma do martírio, a figura em posição orante e o Espírito Santo, representado sob a forma de uma pomba ao lado do mártir. Uma das gemas, apresentadas a título de exemplificação no slide, pertence a uma coleção privada em Londres, enquanto a outra encontra-se no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. Parte 6. Tertuliano e os cálices eucarísticos decorados. Em sua obra Early Icons, o autor Michael Garter apresenta um exemplo bastante interessante de iconografia cristã primitiva, o chamado cálice ritual. No mundo mediterrâneo antigo, era comum que certos objetos fossem separados para uso exclusivamente religioso. No caso cristão, isso incluía o cálice eucarístico, que não era um utensílio comum, mas um objeto consagrado para o culto. E como essa consagração era muitas vezes expressa dentro do contexto do Mediterrâneo antigo? Por meio de imagens. Era a prática difundida que esses objetos fossem adornados com representações da divindade ou das figuras sagradas. No contexto cristão, isso incluía, por exemplo, imagens simbólicas de Cristo, como o bom pastor. Assim, o próprio objeto passava a carregar uma dimensão visível da fé, funcionando como um instrumento de mediação material no culto, ou seja, um ícone. Isso é importante porque demonstra que a relação entre a fé e a matéria já estava presente na prática cristã primitiva. Alguns poderiam questionar se esse tipo de prática realmente existia entre os primeiros cristãos. No entanto, temos um testemunho direto de Tertuliano, no início do século III, ou seja, os anos 200. Em sua obra Sobre a Modéstia, ao discutir uma controvérsia disciplinar, ele menciona explicitamente o uso de cálices com imagens no contexto do culto cristão. Ainda que o faça em tom polêmico, o ponto central permanece. Tais objetos existiam
e eram reconhecidos dentro da vida litúrgica da igreja. Vejamos. Mas eu cederia meu terreno a vocês, se a escritura do pastor, ou seja, pastor de Hermas, que é a única que favorece os adúlteros, tivesse merecido encontrar um lugar no cânone divino, se não tivesse sido habitualmente julgada por todos os concílios das igrejas, até mesmo os seus, entre os apócrifos e falsos escritos. Ela própria, adúltera e, portanto, patrona de seus companheiros, da qual, em outros aspectos, também você deriva a iniciação, ao qual talvez esse pastor fará de padroeiro, que você representa em seu cálice sacramental. Retrata, digo eu, como, a si mesmo, como um prostituto do sacramento cristão, e, portanto, dignamente, tanto o ídolo da embriaguez, quanto o brinco do adultério, pelo qual o cálice será rapidamente seguido, um cálice do qual você não beberá nada mais facilmente do que o sabor da ovelha do seu segundo arrependimento. Eu, porém, absorvo as escrituras daquele pastor, que não pode ser quebrado. Esse dado é confirmado também por estudos modernos. Como observa James Hadley, os cálices eucarísticos com imagens, como a figura do bom pastor, mostravam que os cristãos já distinguiam claramente entre objetos comuns e objetos consagrados aos cultos. Significativo na cultura material da época é o cálice da Eucaristia cristã, já no início do século II. De Pudictia, sobre a modéstia, de Tertuliano, menciona cálices eucarísticos com a imagem do pastor, assim como a lâmpada de terracota da época. De Pudictia é uma indicação inicial de uma vida ritual formalizada, que, no nível da materialidade, é pouco distinguível do uso de cálices de culto e refeições rituais encontradas em todo o Mediterrâneo. Embora um determinado grupo possa interpretar suas ações ou crenças de maneiras divergentes, pode-se dizer que, no nível da materialidade e do ritual, essa vida religiosa não diverge drasticamente do contexto cultural mais amplo. Os copos rituais usados em jantares rituais da antiguidade tardia distinguiam-se dos utensílios do dia a dia pelo design e decoração. Os copos eram frequentemente identificados por imagens da divindade em cujo culto eram utilizados. Vican, 1995. Objetos de culto identificáveis, como o copo com a imagem do pastor Bonus, mencionado por Tertuliano, ilustram que os cristãos também exibiam um tipo de experiência religiosa que separava e reservava objetos específicos como mais apropriados para atos rituais. As comunidades cristãs da época acreditavam em distinguir entre objetos cotidianos e objetos com significado religioso, demonstrando assim a crença na mediação material da experiência religiosa. Ou seja, a materialidade não era indiferente, ela era integrada à experiência religiosa. Os cristãos dos primeiros séculos compreendiam que certos objetos podiam ser separados, adornados e utilizados de forma específica para o culto divino, e isso incluía o uso de imagens como expressão visível da fé. Novamente, ícones. Parte 7. Os ícones entre os primeiros cristãos. Já por volta do ano 150 da era cristã, encontramos um testemunho interessante em uma obra de origem gnóstica e docetista, conhecida como Atos de João. Esse texto, além de atacar a doutrina ortodoxa da encarnação, também apresenta uma crítica ao uso de imagens. O relato narra que um homem chamado Licomedes, após ser evangelizado e até mesmo ressuscitado pelo apóstolo João, deseja expressar sua devoção de forma concreta. Para isso, ele manda pintar um retrato do apóstolo, sem que João tivesse conhecimento. Quando João descobre o retrato, a reação apresentada no texto é crítica, refletindo justamente a visão teológica docetista presente na obra. O artista, fazendo um esboço no primeiro dia, partiu. No dia seguinte, ele o coloriu com tintas de cera. E assim que entregou o retrato ao alegre Licomedes, depois de colocá-lo em seu quarto, Licomedes o adornou com uma coroa de flores. Quando João entrou no quarto e viu o retrato do ancião adornado com uma coroa de flores, com lâmpadas nas laterais e altares em frente a ele, disse: Licomedes, o que esse retrato significa para você?
Qual de seus deuses está desenhado aqui? Pois vejo que você ainda vive como um pagão. Licomedes lhe respondeu: Eu tenho um único Deus, aquele que me ressuscitou dos mortos com minha esposa. E se além de Deus, as pessoas, nossos benfeitores, podem ser chamados de deuses, João 10,34, então é você, retratado na pintura, a quem eu adorno como uma coroa de flores, beijo e honro, como aquele que se tornou um bom guia para mim. E João, que nunca tinha visto seu próprio rosto, disse a ele: Você está brincando comigo, criança? É assim que eu sou? Em nome de seu senhor, como você me convence de que esse retrato se parece comigo? Então Licomedes lhe trouxe um espelho, e vendo-se no espelho e olhando para o retrato, ele disse: Como vive meu Senhor Jesus Cristo? O retrato se parece comigo, mas não eu, criança, mas minha aparição corporal. Isso que você fez agora é infantil e imperfeito. Você desenhou uma semelhança morta de um morto. Após Licomedes confessar a fé em único Deus e explicar o motivo da imagem, o João, entre aspas, apresentado no texto, aparece se aceitar sua intenção, reconhecendo que ele não vive como um pagão, mas tem Cristo como Senhor. Ainda assim, classifica o ato de produzir uma imagem como algo infantil e imperfeito. Esse ponto é extremamente revelador. Note que o João gnóstico não fundamenta sua crítica às imagens no Decálogo ou nas escrituras do Antigo Testamento. Isso faz sentido, afinal, os gnósticos em geral rejeitavam essas escrituras, considerando-as como uma obra de um demiurgo inferior. Em vez disso, a crítica segue outro caminho. Ela se baseia na ideia de que a imagem é apenas uma semelhança incapaz de representar a realidade verdadeira. Mais do que isso, o texto revela uma rejeição mais profunda, a própria rejeição da carne como algo bom e integrante da realidade humana. O corpo é tratado como uma mera aparência, uma semelhança morta de um morto. Essa visão aparece ainda mais claramente em outro trecho da obra, onde são colocadas na boca de um, novamente entre aspas, Jesus gnóstico, as seguintes palavras: E não sou eu aquele que está na cruz, a quem você agora não vê, mas apenas ouvem a voz. Pensaram que eu era o que não sou, mas o que eles dirão de mim é desprezível e indigno de mim. Portanto, se o lugar de descanso é invisível e indescritível, muito mais eu, seu mestre, não posso ser visto nem mencionado. Fica claro, portanto, que esse texto possui caráter docetista. Ele nega verdades centrais da fé cristã, nega que o Verbo se fez verdadeiramente homem, nega que Cristo tenha sido crucificado na carne e nega até mesmo o testemunho apostólico da ressurreição, como quando afirma que Cristo não pode ser visto, mas apenas ouvido. Além disso, rejeita também a realidade da ascensão corporal de Cristo e chega a tratar a própria pregação cristã como algo desprezível e indigno, ou seja, não estamos diante de uma simples divergência disciplinar, mas de um erro profundo cristológico. E é exatamente aqui que está o ponto central. Assim como mais tarde observariam os padres do Segundo Concílio de Nicéia, a rejeição dos ícones nasce, em última análise, de um erro sobre a pessoa de Cristo. Se Cristo não assumiu verdadeiramente a carne, então qualquer representação material se torna problemática. Mas se o Verbo realmente se fez homem, ele então pode ser representado. Por isso a crítica à iconografia presente nesses textos gnósticos é altamente significativa. Ela não poderia sequer existir se não houvesse, obviamente, já naquele período, uma prática cristã de uso e veneração de imagens por aqueles que professavam corretamente a encarnação, justamente o objeto da crítica gnóstica. Em outras palavras, o ataque aos ícones pressupõe a existência deles. Se não houvesse o uso de ícones pelos cristãos primitivos, não faria sentido que seus, entre aspas, concorrentes gnósticos fizessem uma crítica a ele. Mais do que isso, o próprio relato do autor gnóstico sobre convertidos gentios produzindo imagens encontra um paralelo direto na tradição histórica da Igreja. Eusébio de Cesareia, considerado o primeiro grande historiador da Igreja, igualmente descreve: preservaram ícones pintados em cores dos apóstolos Pedro e Paulo e do próprio Cristo. É natural,
pois os antigos, segundo o uso gentílico entre eles observado, tinham o costume de honrá-los desta maneira, sem preconceitos, quais salvadores. Nestas palavras de Eusébio não se encontra qualquer condenação, como erroneamente pensam alguns. O costume gentílico ou étnico não implica algo idolátrico, mas um costume dos não-judeus. Esse mesmo termo é usado por Paulo para se referir à maneira como Pedro vivia. Tu, sendo judeu, vive como os gentios, étnicos, e não como judeu. Porque obriga os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2:14. São Paulo não está acusando a Pedro de viver na idolatria, nem está se referindo a pagãos no sentido religioso. Ele fala de cristãos convertidos dentre as nações. O termo gentílico ou étnico indica simplesmente aquilo que não é de origem judaica. Essa distinção é essencial para compreender o argumento. Muitos costumes civis e funerários dos gentios, como a produção de retratos em honra de uma pessoa, não eram em si mesmos idolátricos. É exatamente nesse sentido que Eusébio de Cesareia se expressa. Ao mencionar o uso de imagens, ele não está condenando a prática, mas apenas observando que ela correspondia a um costume cultural dos cristãos vindos dentre os gentios, que nunca estiveram sob a lei mosaica. Um testemunho arqueológico dessa prática gentílica são os retratos funerários de Fayum, Egito, parte de uma tradição greco-romana mais ampla. Retratos de imperadores e magistrados foram encontrados nos atos das residências das classes altas romanas, idênticos em estilos aos retratos funerários do Egito. Esses retratos, funerários ou não, eram produzidos no intuito de homenagear a pessoa representada. Não era necessariamente uma prática religiosa, apesar de símbolos religiosos poderem estar presentes e poderem inclusive eventualmente ser utilizados por esse fim, mas um costume civil do mundo greco-romano. Em outros relatos, Eusébio também descreve a presença de imagens no meio cristão. O lugar é hoje, e até hoje, honrado por aqueles que vivem na vizinhança, como sendo um lugar sagrado em homenagem àqueles que apareceram a Abraão. E o terebinto ainda pode ser visto lá, pois os que foram entretidos por Abraão, conforme representados na imagem, sentam um de cada lado e ele no meio e supera em honra. Este seria nosso Senhor e Salvador, a quem, embora os homens não conhecessem, eles adoravam, confirmando as Escrituras Sagradas. Vemos, portanto, que o próprio Cristo, em sua manifestação pré-encarnada, em uma teofania, foi representado em um lugar sagrado. Esse espaço foi construído precisamente com a finalidade de honrar aqueles que apareceram a Abraão, ou seja, já encontramos um santuário e uma forma de representação visual associados à veneração do Verbo e dos anjos que o acompanhavam. Esse dado é significativo, pois mostra que a relação entre fé, espaço sagrado e representação visual não é algo estranho à tradição bíblica, e esse testemunho não se limita a esse caso. São Metódio de Olimpo, bispo do final do século III, também afirma que os cristãos utilizavam a iconografia como forma de honrar a Deus, ou seja, já nos primeiros séculos encontramos evidência de que as imagens não eram vistas como ídolos, mas como expressões legítimas de devoção. Por exemplo, então, as imagens dos nossos reis aqui, mesmo que não sejam feitas de materiais mais preciosos, ouro ou prata, são honradas por todos, pois os homens, embora tratem com respeito aqueles de materiais muito mais preciosos, menosprezam aqueles de menos valiosos, mas honram toda a imagem do mundo, mesmo que seja de giz ou bronze. E quem fala contra qualquer um deles não é absolvido como se tivesse apenas falado contra o barro, nem condenado por desprezar o ouro, mas por ter sido desrespeitoso com o rei e o próprio Senhor. As imagens dos anjos de Deus, feitas de ouro, os principados e poderes, fazemos em sua honra e glória. Aos poucos, a prática de adornar um santuário, ou martírio, com iconografia para honrar os santos, representando suas feições e seus feitos, se tornou cada vez mais comum, ainda que houvessem alguma resistência e opiniões contrárias à prática, como vemos no sínodo de Elvira,
em 305 da era cristã, em seu cânone 36. Foi decidido que não deve haver imagens, pinturas, nas igrejas, para que o que é venerado e adorado não seja pintado nas paredes. Essa igreja local da Espanha regulou contra a prática, mas isso é prova de que essa prática já existia na igreja de outras regiões, conforme vemos em outros relatos e que na maioria das outras igrejas isso não foi censurado. Sobre esse cânone, o padre John Whiteford faz uma interessante observação. Em primeiro lugar, não se sabe em que contexto o cânone de Elvira foi redigido e não está claro o que ele tentava impedir. Fato esse que até mesmo os estudiosos protestantes reconhecem. Nenhum grande peso pode ser atribuído a isto, o cânone de 36 do Concílio de Elvira sendo desconhecido o seu exato significado. Tendo em contato a formulação desse cânone, é quase certo que não se trata de uma proibição geral das imagens. Não está claro o que está a ser proibido e, mais especificamente, com qual objetivo. Interpretações plausíveis vão desde uma mera proibição de imagens na igreja até uma medida de precaução para proteger os ícones contra os pagãos. E uma vez que o cânone foi composto durante um tempo de perseguição, isso é certamente possível. Em qualquer caso, o fato é que os ícones estavam em uso nas igrejas espanholas antes desse sínodo e continuaram a ser usadas depois, sem qualquer outra evidência de controvérsia. Além disso, esse sínodo tinha um caráter puramente local, nunca tendo sido afirmado a nível ecumênico. Nesse sentido, vemos o seguinte, nos chamados Cânones Apostólicos de Antioquia, uma coleção canônica provavelmente datada do século IV ou do final do século III, ou seja, aproximadamente no início do período niceno, a qual afirma, Cânone 4, que aqueles que estão sendo salvos não devem mais se desviar para os ídolos, mas devem representar o teândrico imaculado, não feito por mãos, a coluna do verdadeiro Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, e seus servos, em oposição aos ídolos e aos judeus, e não devem mais se desviar para os ídolos, nem imitar os judeus. O termo grego atenkonizen, que significa representar ou retratar, mas de forma mais precisa, indica a ideia de contrarrepresentação, ou seja, tratar-se de uma imagem feita em contraste com outra realidade. Neste caso, em oposição aos ídolos e também à postura anicônica dos judeus. O texto em questão afirma tratar-se de cânones de um concílio em Antioquia, do qual os próprios apóstolos teriam participado, posteriormente encontrados pelo mártir Panfílio na biblioteca de Orígenes, em Cesareia. No entanto, é importante, por honestidade intelectual, deixar claro que a maioria dos estudiosos modernos datam esse material do século IV, embora alguns ainda o situem no século III, como tratamos há pouco. O historiador Adolf von Harnack reconhece a antiguidade do cânone, mas propõe uma interpretação alegórica, sugerindo que ele se refere apenas a conformar-se à imagem de Cristo e dos santos. Contudo, essa leitura não corresponde ao sentido mais direto do texto. Isso se torna evidente quando o próprio cânone estabelece uma dupla distinção. O cristão não deve imitar a idolatria que fabrica e adora suas próprias imagens como deuses, mas também não deve imitar o judeu, que por não reconhecer a encarnação, se abstém de toda representação conforme a antiga lei, pelo menos como uma regra geral. Perceba o ponto central. Trata-se de uma orientação pastoral. O cristão não está mais sujeito nem à idolatria pagã, ou seja, a fabricação de imagens nos quais os pagãos acreditavam que seus deuses residiam, nem há o aniconismo da antiga lei. Pela encarnação, uma nova realidade se inaugura. Deus se fez visível e, por isso, pode ser representado. Historicamente, essas duas atitudes coexistiram dentro da igreja, por vezes entrando em tensão, como vemos, por exemplo, no episódio envolvendo Epifânio. No entanto, essa questão acabou sendo definitivamente resolvida com o surgimento
da controvérsia iconoclasta, culminando na definição do Segundo Concílio de Nicéia. Parte 8. Testemunhos da Igreja Ocidental. As catacumbas e os sítios arqueológicos de Roma também testemunham de forma concreta o uso da iconografia pelos primeiros cristãos. Um exemplo notável é um medalhão de bronze com a efígie dos apóstolos Pedro e Paulo, encontrado na catacumba de Domitila e datado do final do século II, ou seja, os anos 100, ou início do século III, ou seja, os anos 200. Trata-se de uma das representações mais antigas conhecidas dos dois apóstolos. Você pode visualizá-la no slide em tela. Além disso, outro medalhão muito semelhante, contendo um cristograma e datado do século IV, também foi encontrado no mesmo local. Isso demonstra não apenas a existência, mas a continuidade dessa prática ao longo do tempo. E aqui está um ponto importante. Por sua própria natureza, o medalhão é um objeto de uso devocional privado, ou seja, não estamos falando apenas de arte decorativa ou pública, mas de um artefato utilizado na vivência pessoal da fé. Isso nos revela muito sobre a atitude dos primeiros cristãos. Eles não rejeitavam a arte ou as imagens, mas as integravam à sua vida religiosa, inclusive no âmbito mais íntimo e cotidiano. Entrando já no período niceno, encontramos testemunhos ainda mais explícitos entre os próprios padres da Igreja. Santo Ambrósio de Milão, ao relatar a visão que teve dos mártires Gervásio e Protásio, menciona também uma terceira figura, que identificou como o apóstolo Paulo. E o ponto significativo é o seguinte: ele afirma ter reconhecido o apóstolo por meio de suas imagens. Uma terceira pessoa que parecia ser o bem-aventurado Paulo, o apóstolo, cujo semblante ele havia conhecido pelas pinturas. Isso indica que Ambrósio considerava essas imagens como representações fiéis da fisionomia do apóstolo, e isso só é possível se já existisse uma tradição iconográfica transmitida e preservada ao longo do tempo, algo que, inclusive, converge com o testemunho histórico e arqueológico anterior, ou seja, o medalhão contendo as efígies dos apóstolos São Pedro e São Paulo, datado possivelmente entre o final do século II e início do século III. O mesmo ocorre com São Jerônimo, que, ao comentar o livro de Jonas, observa que era costume pintar a imagem dos apóstolos nas paredes das igrejas. Justamente nos amos dessa aboboreira, Jonas 4,10, que em geral são chamados de salcumariae, costuma-se pintar as imagens dos apóstolos. Ou seja, a iconografia já fazia parte do ambiente litúrgico. Também Santo Agostinho de Hipona oferece um testemunho relevante. Ele menciona que muitos cristãos viam as imagens de Pedro e Paulo junto de Cristo, a ponto de alguns interpretarem erroneamente que ambos teriam convivido com ele durante seu ministério terreno. Em muitos lugares, eles viram esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, representados em imagens, como se ambos estivessem com ele. Além disso, Agostinho observa que cenas bíblicas, como o sacrifício de Isaac, eram amplamente representadas. É repetido por tantas línguas e retratado em tantos lugares que ninguém pode fingir que fechou os olhos ou os ouvidos para ele. Ou seja, não apenas os apóstolos, mas também os eventos das Escrituras eram transmitidos visualmente. E há mais. No santuário de Santo Estevão, em Hipona, provavelmente construído sob a autoridade do próprio Agostinho, encontramos um dado ainda mais forte: a presença de um ícone que move o fiel à oração e à intercessão dos santos representados. Essa é uma imagem muito bonita, onde você pode ver Santo Estevão sendo apedrejado, pode ver Saulo segurando os casacos daqueles que estavam apedrejando. Mas agora, ó Paulo, você está reinando com aquele que apedrejou, reinando com Cristo. Lá vocês dois podem se ver, ambos podem ouvir meu sermão, ambos
Por favor, orem por nós. Como podemos ver, a imagem não é meramente catequética, ela está inserida em um santuário dedicado à memória de um santo mártir, ou seja, em um contexto plenamente litúrgico e devocional. Ali, a iconografia não apenas ensina, mas também honra os feitos dos santos e inspira a devoção dos fiéis. As imagens tornam presente a memória viva da igreja e orientam o coração àquilo que representam. E isso não é apenas uma teoria. O próprio Agostinho, diante dessas imagens, é levado a um ato concreto de piedade. Ele venera e ora os santos representados. Ou seja, a imagem não é um fim em si mesmo, mas um meio que conduz à comunhão com aqueles que nela são retratados. Como muitas vezes é dito na ortodoxia, janelas para o céu. No mesmo período, encontramos testemunhos ainda mais concretos dessa prática. Paulino de Nola, em uma carta a Sulpício Severo, descreve um batistério no santuário de São Martinho de Tours. Assim, ele o adornou, tornando-o digno do sacramento, pintando retratos gêmeos acima dele, de modo que, quando os homens alcançam um novo nascimento, possam aprender os dons da vida. O venerável retrato de um homem dá testemunho de Martinho, o outro representa o humilde mártir Paulino. Perceba, as imagens estão inseridas diretamente no espaço sacramental, acompanhando o batismo e instruindo os fiéis. Outro testemunho vem de Aurélio Prudêncio, que relata sua visita ao santuário do mártir Cassiano de Imola. Eu estava prostrado diante do túmulo, levantei meu rosto para o alto, e lá estava, diante de mim, uma imagem do mártir, pintada em cores. E o relato continua, ainda mais expressivo. Após contemplar a imagem, ele se volta ao túmulo do santo, abraçando o túmulo e derramando lágrimas, aquecendo o altar com meus lábios. E aqui vemos claramente a integração entre imagem, relíquia e culto. É importante lembrar que os sarcófagos cristãos da época, frequentemente utilizados como altares, eram ricamente adornados em iconografia. Tomemos como exemplo um sarcófago e relicário cristão do período apresentado no slide. Assim, ao venerar as relíquias, o fiel também se relacionava, ainda que por vezes indiretamente, com a própria representação visual ali presente. Ou seja, a imagem, relíquia e culto formavam uma única realidade devocional na vida da Igreja. Parte 9. Testemunhos da Igreja Oriental. No Oriente, a situação não era diferente. Peguemos a título exemplificativo Santo Epifânio de Salamina, um bispo cipriota que viveu no começo do período niceno e era um testemunho hostil, ou seja, ele era contrário ao uso das imagens, possivelmente em razão de sua origem judaico-romana, com o judaísmo, no período, já tendo desenvolvido uma postura mais hostil ao uso das imagens do que vimos no começo da era cristã. Ao criticar o uso de ícones, ele acaba registrando aquilo que, na prática, era o costume difundido na igreja. Ele descreve: mas vocês me dirão, os pais detestavam os ídolos das nações, mas nós fazemos imagens dos santos em sua memória e nos prostramos diante delas em sua honra. Precisamente por esse raciocínio, alguns de vocês tiveram audácia depois de rebocar uma parede dentro do santuário e representar as imagens de Pedro, João e Paulo com várias cores, como posso ver pelas inscrições escritas em cada uma das imagens que falsamente ostentam o nome. Perceba o que esse testemunho revela. Em primeiro lugar, indubitavelmente, existiam imagens que eram veneradas pelos cristãos, e essas imagens traziam inscrições com os nomes dos santos representados, exatamente como permanece na tradição iconográfica ortodoxa até hoje. Basta abrir o Google Imagens e digitar ícone ortodoxo, você verá um ícone com as imagens, com os nomes dos santos, bem provavelmente em grego ou cirílico, escritos nos mesmos.
Segundo, essas imagens elas não eram decorativas. Perceba, elas eram objeto de honra e veneração, e a veneração ocorria, inclusive, por meio de prostração, uma prática viva na fé ortodoxa, afinal é a fé apostólica, até hoje. E isso nos permite inferir algo ainda mais amplo. Essa mesma atitude, provavelmente, se estendia às imagens encontradas nas catacumbas e em outros espaços cristãos antigos, indicando uma continuidade de prática ao longo do tempo. Visualizemos, a título de exemplo, como eram essas imagens. E, para tanto, confiram no slide alguns ícones do período. Mas há um ponto ainda mais decisivo. O próprio Epifânio admite que sua posição era minoritária. Ele afirma: muitas vezes aconselhei aqueles que têm reputação de serem sábios, bispos, doutores, teólogos e concelebrantes, o clero, a retirar essas coisas. Nem todos prestaram atenção em mim. Na verdade, apenas alguns. Ou seja, por sua própria confissão, sua opinião não refletiu o consenso da igreja. Muito pelo contrário, a prática majoritária entre bispos, teólogos e fiéis era favorável ao uso e à veneração das imagens, diferente do que muitos apologetas protestantes tentam argumentar de que ou a veneração não ocorria ou ela era uma prática minoritária. Não, o próprio testemunho hostil de um judeu cristão afirma com todas as palavras que era a prática maioritária. E quando haviam críticas e havia algumas resistências dentro da igreja, é verdade, elas eram minoritárias e eram ignoradas pela maioria. A atitude dos contemporâneos de Santo Epifânio de Salamina é completamente diferente da dele. São João Crisóstomo, por exemplo, relata que muitos fiéis difundiam amplamente a imagem de São Melécio. Vejamos. Muitas pessoas escreveram aquela imagem santa, santo ícone, de São Melécio, em anéis, em selos, em placas, nas paredes dos quartos e por toda parte, de modo que não só era possível ouvir aquele nome sagrado, mas também ver em todo lugar a figura do seu corpo. E será que São João Crisóstomo entendia que essas imagens eram utilizadas apenas de forma visual, ilustrativa? Bom, utilizemos as próprias palavras dos santos para que essas imagens deveriam ser usadas. Se unir a ele em oração, invocando Melécio. Observe a expressão utilizada, imagem santa, isto é, um ícone. A santidade da imagem deriva da santidade daquele que é representado, não da matéria. Essas imagens honravam a memória do santo e serviam como consolo diante de sua ausência. E o mais importante, como vimos, Crisóstomo não condena essa prática. Muito pelo contrário, ele reconhece como um sinal de amor do povo e conclui convidando os fiéis à oração e à invocação do próprio São Melécio. Essa mesma visão aparece em São Basílio Magno, um dos heróis da igreja, um dos teólogos que definiu a teologia trinitária adotada pelo Segundo Concílio Ecumênico e adotada pela grande maioria das igrejas cristãs, entre aspas, históricas, ou seja, católicos ortodoxos, católicos romanos, não calcedonianos, protestantes históricos, todos afirmam a teologia de São Basílio Magno, ou pelo menos dizem afirmar a teologia de São Basílio Magno, definida no Segundo Concílio Ecumênico. E o que São Basílio Magno afirma? Bom, em uma de suas homilias, ele se dirige diretamente aos artistas, não os repreendendo, mas os parabenizando e instruindo a glorificar a Deus com sua arte. Vejamos, glorifiquem com sua arte, ilumine com as cores de suas habilidades esse vencedor que foi descrito por mim em tons menos brilhantes. Que os demônios também chorem agora, afligidos pelo feito do Marte em sua obra. E que também Cristo, o mestre da luta, seja representado no painel. Aqui vemos algo decisivo.
Não apenas os santos, mas o próprio Cristo é representado. E mais, Basílio sugere que essas imagens têm um efeito espiritual, pois tornam presente a vitória dos mártires sobre as forças do mal, uma relação entre imagem e prototipo. Perceba que, mesmo segundo São Basílio, os demônios choram ao verem a imagem retratada da vitória do Marte. Em uma de suas cartas, cuja para fins de honestidade intelectual nós destacamos que a autenticidade é debatida, mas que tradicionalmente foi aceita, ele afirma ainda de forma explícita: também reconheço os santos apóstolos, profetas e mártires, e os invoco para que supliquem a Deus, para que através deles, ou seja, através da intercessão deles, o Deus misericordioso possa ser propício para mim, e que uma reparação possa ser feita pelos meus pecados. Portanto, também honro e beijo as feições de suas imagens, visto que foram transmitidas pelos santos apóstolos, e não são proibidas, mas estão em todas as nossas igrejas. Ou seja, o uso de veneração dos ícones não apenas existia, mas era difundida na vida eclesial, era uma prática comum, estava em todas as igrejas. O mesmo testemunho aparece ainda em Santo Astério de Amazeia, que descreve uma pintura do martírio de Santa Eufêmia como um verdadeiro espetáculo sagrado, capaz de transmitir visualmente toda a história da santa. Vejamos, vi uma pintura e a visão impressionou completamente. O pintor, então, demonstrando sua própria piedade por meio de sua arte, desenhou, da melhor forma possível, toda a história do martírio da Santa Virgem Eufêmia em uma tela e a colocou como um espetáculo sagrado perto do túmulo. E isso se torna ainda mais claro em São Gregório de Nissa, outro grande herói do Segundo Concílio Ecumênico, que descreve igrejas adornadas com imagens dos mártires, de seus sofrimentos e até da própria forma humana de Cristo. Vejamos. Imagens de flores feitas à semelhança das estudes do Marte. E também imagens das suas lutas, dos seus sofrimentos, das várias ações selvagens dos tiranos, dos assédios, daquela fornalha ardente, da consumação abençoada do atleta e da forma humana de Cristo, presidindo todos esses eventos. Essas imagens são como um livro habilmente interpretado por meio de cores, que expressam as lutas do Marte e glorificam o templo com uma beleza resplandecente. Esses espetáculos impressionam os sentidos e encantam os olhos, atraindo-nos para perto do túmulo do Marte. O corpo retratado aparece como se estivesse vivo e saudável. Os olhos, a boca, os ouvidos, bem como os outros sentidos, são motivos para derramar lágrimas de reverência e emoção. Dessa forma, imploramos ao Marte que interceda em nosso favor. Perceba a profundidade disso. A imagem ensina, move a compaixão, inspira a imitação e conduz à oração. Conduz ao pedido que o Marte interceda em nosso favor. Não é apenas uma imagem pedagógica, ela não é feita apenas para ensinar a história do Marte, embora indubitavelmente essa fosse uma das funções das imagens, mas ela é muito mais que isso. Ela é litúrgica, ela é devocional, ela convida o fiel a orar, a pedir a atenção do Marte, a pedir que o Marte ore com ele perante nosso Senhor. E é exatamente essa distinção que São Cirilo de Alexandria explicita de forma definitiva. Vejamos, embora façamos imagens de homens piedosos, não as fazemos para as adorar como deuses, mas para, ao observá-las, sermos impelidos à sua imitação. Por isso, fazemos a imagem de Cristo, para que nossa mente seja incitada ao amor por Ele. Certamente, não adoramos uma imagem corruptível ou de um homem corruptível, mas, visto que Deus dignou-se, sem qualquer mudança em si mesmo, tornar-se homem, fazemos a sua imagem como homem, embora, de outra forma, saibamos que Ele é Deus por natureza. Portanto, não dizemos que a imagem é Deus, mas sabemos que é Deus que está representado na imagem.
e a imagem o representa. Os pagãos, porém, desviados pelo erro, acreditam que suas imagens são deuses. Note, ele afirma que os cristãos fazem imagens não para adorá-las como deuses, mas para, ao contemplá-las, serem conduzidas ao amor e à imitação daqueles que representam. No caso de Cristo, a imagem existe porque Deus verdadeiramente se fez homem. Ou seja, a imagem não é o fim, ela aponta para o protótipo. Diferentemente dos pagãos, que confundem a imagem com a própria divindade, né, com aquela crença que nós já abordamos, de que a divindade ela habitava no ídolo, o cristão sabe que a honra prestada à imagem se dirige não à imagem, não à matéria, não à madeira, não às tintas, mas àquele que nela é representado. Parte 10. Conclusões. Irmãos, diante de todos esses testemunhos, podemos afirmar com segurança. Já no final do século IV, qualquer tipo de escrúpulo quanto aos ícones havia sido superado na vida da igreja. A oposição havia praticamente desaparecido. A veneração dada à cruz, às relíquias, aos objetos sagrados em geral, era também dirigida às imagens. E isso não é uma espécie de inovação, não foi alguma coisa criada no século IV, não foi porque Constantino se converteu ao cristianismo. Não, isso é uma mera continuidade das práticas que já existiam. Práticas que, como vimos, existiam inclusive no judaísmo helênico, do qual vieram a grande maioria dos primeiros cristãos, do primeiro e segundo século. O segundo concílio de Nicéia, que dogmatizou a veneração dos ícones, definiu aquilo que a igreja ela já vivia, ela sempre viveu. A veneração dos ícones ela é apostólica. Isso, obviamente, não significa que a veneração dos ícones sempre se operou no mesmo formato. Não significa que necessariamente no primeiro século a forma de veneração dos ícones era por prostração, mas sim que eles eram venerados. Isso porque o princípio dessa doutrina já estava presente no depósito de fé confiado aos sucessores dos apóstolos. Ainda que, como nós pontuamos, nos primeiros séculos, suas expressões fossem mais modestas. O princípio é sempre o mesmo. Se os cristãos veneravam a cruz, então venerar um ícone da crucificação não era algo diferente em essência. Se veneravam as relíquias dos mártires, a intenção era honrar a sua pessoa e a Cristo que vivia nelas. Assim, um símbolo ou ícone que representasse o mártir não difere em substância da própria cruz, que é um sinal visível da obra de Cristo. 1 Coríntios 13:1 e Gálatas 6:14. Não houve mudança na fé. Talvez um desenvolvimento na sua expressão. Mas como nós mesmos já vimos, não apenas as relíquias, não apenas a cruz, mas os próprios ícones já eram objetos, de uma forma ou de outra, de veneração pelos primeiros cristãos. Passamos de símbolos mais simples, isso é verdade, para representações mais elaboradas, porque já não estamos sob a lei de Moisés, que limitava a representação iconográfica, mas sob a nova aliança, que não é como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Jeremias 31, 31, 32. Nesta nova aliança, não estamos sob o decálogo mosaico, mas sob a lei de Cristo. A idolatria continua sendo condenada, sem qualquer concessão. No entanto, as prescrições anicônicas da antiga lei, bem como outras ordenanças cerimoniais, não são mais vinculantes para nós. Assim diz o apóstolo João: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. E o apóstolo Paulo,
em sua Epístola aos Romanos, capítulo 7, 4-6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. E aos Efésios, capítulo 2:15, diz que Jesus Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Assim, sirvamos a Deus em novidade de espírito, e não na velhice da letra, sem impor fardos que já caducaram. Pois se a lei mosaica restringia representações pelo fato de que nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, Deuteronômio 4:15, essa realidade mudou completamente no Novo Testamento, já que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, Evangelho segundo São João 1,14. E ainda, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram do Verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. 1 João 1:2. Deus se fez visível e por isso pode ser representado. Representemos, então, sem escrúpulos, com a arte, mas sobretudo em nossos corações, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual seja dada a glória e ao Pai e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.